Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja com você e que você tenha um dia abençoado e que todos os seus projetos e sonhos sejam realizados no nome poderoso de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos narrar a carta de número 5 do pastor David Robertson e o tema central da carta nós vamos colocar o título de Como Depender da Graça de Deus, ou Dependa da Graça de Deus. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você dê o seu joinha, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E assista, ouça este áudio, este ensino, que ele é maravilhoso, porque nós temos a tendência de querer fazer as coisas na força do nosso braço, e neste ensino você vai aprender como depender da graça de Deus. É muito mais fácil depender da graça de Deus. Nós realizamos as coisas com muita eficácia, tanto nas coisas materiais que nós precisamos, quanto no nosso ministério. Amém? Então vamos à carta de ensino, por David Robertson. Carta de ensino número 5, David Robertson. Querido amigo, você deve se lembrar de quantas vezes eu já fiz referência às minhas experiências de entrar em um novo e poderoso lugar de paz em Deus. Esta paz é tão diferente de qualquer outra coisa que já andei em toda a minha vida e que eu apenas rotulei como paz, a arma agressiva de Deus. Desde então, esta paz tem me posto virtualmente fora do controle do diabo. Eu gostaria de ajudar a todos para entenderem como entrar e andar nesta paz sobrenatural da que eu estou falando, pois se abriu todo um canal de Deus para mim que é maravilhoso. Este novo canal parece ser tal lugar em Deus onde o diabo não pode me manipular, me pressionar ou me enganar. É também um lugar onde eu sou capaz de ouvir as respostas às questões que eu tenho feito a Deus por muitos e muitos anos. Até agora, eu posso dizer que Deus fala comigo por completo. Contudo, eu frequentemente era capaz de ouvi-lo por causa dos cuidados desta vida. E ao contrário, contudo, eu frequentemente era incapaz de ouvi-lo por causa dos cuidados desta vida que ainda eram poderosíssimos, ocupando bem o lugar onde o Espírito Santo se comunica comigo. E ultimamente o Espírito Santo, ele tem falado comigo e quando ele fala por completo, eu entendo por completo. Contudo, eu frequentemente não ouvia, não era assim. E ele deseja que nós andemos na sua paz agressiva incessantemente no dia a dia. Ele não apenas quer que nós possamos sobreviver a assaltos furiosos do inimigo, que nós possamos sobreviver a esses assaltos furiosos do inimigo contra nós, mas também ele quer que nós superemos tudo o que o inferno lança contra nós para sairmos do outro lado sempre vitoriosos. Desde a virada do século, há um mover impetuoso através do corpo de Cristo, cerca de 2 vezes em cada geração, na qual os que ensinam a Bíblia se levantam para ensinar exclusivamente a respeito da guerra sobre os santos. Em outras palavras, o grande conflito que existe entre Satanás, seus principados e potestades e os filhos de Deus. Nós não podemos parar isso, mas estamos interessados neste mover do Espírito Santo porque nós todos estamos procurando respostas para essas perguntas. E por que as coisas estão desse jeito no mundo? Nós também queremos entender como crer em Deus no meio de tantas crises. Eu não conheço ninguém que possa responder com exatidão o quão perto estamos dos fins dos tempos ou o quanto esta geração permanecerá desse jeito, sem mudança, por tudo o que está acontecendo. Mas eu sei de uma coisa: não importa o que acontece ou como as circunstâncias se mostram, se você se lembrar bem do que a palavra de Deus diz sobre isso, você passará por todas as crises em vitória. Ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo. Um dia, enquanto eu estava orando, eu pensei assim: ah,
Mas deveria ter um lugar, deve ter um lugar no Novo Testamento onde toda a guerra contra os santos não foi apenas uma luta, mas foi registrado e deixado como um legado para que nós pudéssemos entender as táticas usadas para superar o diabo. Então, mais tarde, eu fiquei espantado quando achei um caminho inteiro dedicado a isso, descrevendo cada calamidade de um dos mais terríveis ataques lançados individualmente e, de fato, mesmo contra a igreja dos primeiros dias. Eu não apenas encontrei este capítulo, mas eu vi que ele descreve todo o método do ataque, mas também descreve em grandes detalhes as instruções que Deus deu ao homem contra quem o ataque foi lançado. Essas instruções levaram-no a superar e mesmo fazer muito mais para Deus, provavelmente mais do que qualquer outra pessoa que já viveu, exceto o próprio Jesus Cristo. Eu acho que você não terá nenhum problema em concordar comigo que, se existe um homem merecedor de ser parado pelo diabo, este homem foi o apóstolo Paulo. O inferno jogou todo o seu arsenal maligno e tudo o que tinha à sua disposição contra Paulo. Ele estava na linha de frente pregando o evangelho em lugares onde nunca fora antes pregado. Ele foi o vaso que Deus escolheu, ordenado para estabelecer os fundamentos das Escrituras do Novo Testamento. Muitas das epístolas registradas no Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo e serão usadas por Deus para julgar o nosso caminhar com ele. O tanto quanto estamos ouvindo falar nesses dias sobre guerra espiritual, é bom saber que nós temos que tomar instruções específicas da palavra de Deus. E foram estas instruções que sustentaram Paulo e levaram-no a vencer sobre todas as circunstâncias. Vivendo em uma época em que o acesso à sabedoria é maior do que qualquer outra geração já teve, você pensaria que nós entenderíamos mais sobre forças espirituais tais como amor, misericórdia e graça e o seu posicionamento na batalha espiritual do que nós já sabemos. Mas essas forças são mais experientes do que já analisadas. Por exemplo, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, o tal capítulo que eu referi atrás, Deus disse alguma coisa sobre graça ao apóstolo Paulo que marcaram o seu ministério. Daquele dia em diante, toda vez que Paulo combateu com o diabo, ele venceu. Vamos ver o que diz a segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o 10, escrito assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele então me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quanto sou fraco, então é que sou forte. Veja bem, a coisa que me impressiona mais nesta passagem é que Deus teve que dizer a um homem com a estatura espiritual de Paulo e com o conhecimento e revelação que por 3 vezes Deus teve que dizer a ele: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Se Deus teve que lembrar a Paulo desta verdade vital por 3 vezes, o que poderíamos estar perdendo com respeito a esta graça que nos ajudaria a vencer quando estamos em combate espiritual com o diabo? Se houvesse um momento adequado em que precisássemos entender como funciona a graça, esta regra da graça, durante os nossos testes de caminhar, seria agora. O Espírito Santo tem me falado sobre a vinda de um forte ataque no corpo de Cristo, que já começou e vai ficar ainda pior, vai ficar ainda mais forte. Eu tenho as minhas suspeitas de que é o começo do ataque demoníaco contra os santos e se completará durante o reinado do anticristo.
Este ataque se levantará dentro de um sistema mundial no qual Daniel profetizou ser os 4 animais com 10 chifres, os 10 reis. Então, Daniel, ali no capítulo 7, versículo 25, está escrito que o rei que se levantará depois desses 10 irá magoar os santos do Altíssimo. Veja o que está escrito. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja bem, você está se sentindo mais pressionado do que costuma ser? Eu estou falando do tipo de pressão onde você se sente medroso e incerto com o seu futuro, sem segurança alguma, que até parece estar perdendo o contato com a realidade. Este é o tipo de ataque que está sendo lançado contra o corpo de Cristo. E este ataque é responsável pela moral dos cristãos, que causa, entre outras coisas, a separação das famílias e as separações nos casamentos. Este ataque demoníaco é a prisão que causa o divórcio, a promiscuidade que está sobre o corpo de Cristo hoje. Mas, de acordo com a palavra, Deus abomina o divórcio. Contudo, ele ama o divorciado. Ele odeia o adultério, mas mesmo assim, ele ama as pessoas que estão presas a isso. Ele não abençoa, não julga esta causa ou desculpa o pecado. Ele apenas perdoa. Contudo, tal perdão não é dado àquele que está buscando graça na promiscuidade, e sim para aqueles que buscam a graça para a mudança, para sair daquele pecado. Uma das mais efetivas armas formadas nas profundezas do inferno são as drogas usadas por Satanás para abrir as mentes dos nossos jovens para a possessão demoníaca e bruxaria. Como nada é igual, nunca criado pelo inferno, as drogas destroem a iniciativa de uma pessoa. Além de criar uma dependência química na qual temos sido levados a crer, as drogas criam uma dependência emocional em todo o mundo satanicamente controlado pela luxúria e pela depravação. Quando uma pessoa começa a ser doutrinada para usar drogas, tais drogas parecem levá-la para o céu, mas na verdade as drogas a levarão ao caminho direto para o inferno. Então, por favor, acredite quando eu digo que, se houvesse um tempo em que nós precisaríamos entender o quanto devemos nos fortalecer contra o inimigo e descobrir o papel da graça de Deus para nós, este momento seria agora. É por isso que eu quero que nós entendamos o ataque demoníaco contra o apóstolo Paulo, descrito em 2 Coríntios, no capítulo 12. Isso nos ajudará a entender o quão forte é a graça verdadeira e o seu papel dentro da batalha espiritual. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, Paulo diz: E para que eu não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. É claro que foi enviado da sala do trono do inferno um forte mensageiro para esbofetear Paulo por causa da abundância das revelações que ele tinha. O mensageiro que Paulo se refere neste versículo poderia ser um príncipe, um braço direito do próprio Satanás. Aquele demônio tinha poder. Ele não era o mesmo da classificação que possuem as prostitutas, assassinos ou aqueles que trazem divisões ou contendas na igreja. Pelo contrário, o mensageiro de Satanás enviado para Paulo era um príncipe dominador demoníaco que reside acima de um território do mais baixo nível dos diabos e que verdadeiramente faz as obras sujas de Satanás contra a humanidade. Deus está nos dando aqui uma dica bem clara relativamente sobre a operação das trevas. Por exemplo, está previsto para uma igreja, um grupo de pessoas, ou mesmo para uma única pessoa, começar a fazer ondas na região espiritual por causa da oração, muita oração, ou por dar muito a Deus. Quando isso acontece, os principados sobre aquele território específico
irão imediatamente despachar um grupo do mais nível baixo de demônios para pressionar, importunar e atormentar aquele grupo de pessoa ou aquela pessoa. O objetivo deles é separar a igreja ou causar ao grupo um tremendo estresse emocional para que eles venham, para que eles não venham orar juntos e por causa das coisas ruins que estão sentindo. Ou um desses demônios podem tentar atingir individualmente um crente, distorcendo tudo em suas emoções, que ele finalmente decide o que é mais fácil, sentar-se quietamente lá no banco da igreja ou ir até alguém em vez de fazer ondas e colher as consequências. Ambos os lados de muitas cidades estão dotados de igrejas cheias de pessoas que estão fazendo exatamente o mesmo. Mas sempre tem havido pessoas que não podem ser paradas por tal baixo nível de demônios das trevas. Estas são as pessoas que, eventualmente, autorizam a visita deste príncipe vinda deste território, o homem forte. Foi disto Foi isto que aconteceu com o apóstolo Paulo. Um principado foi enviado diretamente do inferno para ele, vindo da sala do trono do inferno. O ataque que seguiu foi tão calculado a sangue frio, o quanto se pudesse esperar de uma criatura demoníaca que aborreceu Deus por muitos milênios. Para ver a extensão do ataque satânico do qual Paulo foi liberto pela graça de Deus, nós precisamos dar uma olhada para a seguinte passagem das Escrituras. Escrito assim, ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 até o 28. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fronte, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, já o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 até o 28. Veja bem, esta passagem nos fala do momento em que Deus trouxe Paulo de volta para a vida, depois dele ser apedrejado para a morte pelas mãos de multidões furiosas. Mas aquele foi apenas um dos muitos ataques que viriam com este mensageiro de Satanás enviado para tentar destruir a vida de Paulo e o seu ministério. A diferença entre o mensageiro de Satanás, que foi designado a Paulo, e o baixo nível dos espíritos das trevas deste presente mundo, é que este tal príncipe territorial, evidentemente, tem grande poder, enquanto as classes mais baixas de diabos possuem, na maioria das vezes, importunações e tormentos que levam as pessoas a ficarem doentes. Estes principados eram capazes de afundar 3 diferentes navios onde Paulo era passageiro. Indubitavelmente, este poder demoníaco foi o da mais classe, ou foi o da mesma classe daquele que causou a tempestade para afundar o barco de Jesus. Uma estratégia que foi impedida quando Jesus disse: acalma-te, emudece-te. E assim o mar se acalmou. Eu me lembro que, não muito tempo atrás, houve um forte mover entre os crentes que enfatizou a destruição de fortalezas sobre completas áreas geográficas. Os cristãos iam para o topo dos montes, olhando lá de cima as cidades para travar batalhas espirituais contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, assim como está escrito em Efésios 6,12. Se não existissem montes, eles iam para cima de um dos prédios mais altos da cidade, ou mesmo usavam helicópteros para alcançar os lugares altos daquela região específica. Lá eles começavam a gritar em línguas para amarrar o diabo. Eles ficavam ali gritando, gritando, gritando para aqueles tipos de entidades demoníacas que eram os príncipes territoriais.
Mas a verdade é que nós não temos que achar um lugar alto para amarrar o diabo. Enquanto estivermos causando reavivamento, ele virá nos procurar. E quando ele faz isso, é melhor que nós entendamos o papel que a graça de Deus exerce na nossa habilidade de permanecer na palavra de Deus. Qual seria a vantagem de corrermos para o alto do monte para amarrar o homem forte, enquanto as igrejas estão cheias de pessoas que têm sido afligidas pelos baixos níveis desses espíritos de enfermidades e nós nem sabemos como deixá-las livres? É bom que nossas igrejas tenham sessões de cadeira de rodas e sessões de surdos, mas todos os domingos essas pessoas sairão da mesma maneira que entram. Eu não estou dizendo que todas as enfermidades são um resultado direto da presença desses espíritos malignos que causam enfermidades, mas muitos são. Você poderia imaginar o que aconteceria se Deus de repente fosse capaz de abrir as janelas dos céus e permitir as suas obras miraculosas com o poder de cura fluindo livremente através de nós? Pessoas que foram confinadas em uma cadeira de rodas, por exemplo, poderiam ficar em pé subitamente e começar a andar de repente, e uma pessoa completamente surda começasse a ouvir? O que você pensaria que estaria previsto para acontecer depois de tal evento sobrenatural? Eu vou dizer para vocês o que aconteceria. Se um pastor, ou um grupo de pessoas, ou um simples crente começasse a operar no reino espiritual com tal autoridade que forçasse esses baixos níveis de espíritos de enfermidades a saírem, as pessoas que fossem surdas ou confinadas a uma cadeira de rodas iriam se infiltrar naquela comunidade e começar a afetar drasticamente a todos aqueles que os conhecessem antes daquele milagre. Se isso se mantivesse, não seria muito antes do revivamento. Pessoas vêm de todo lado do país quando o poder de Deus está verdadeiramente sendo liberado. Por isso, nós não temos que fazer referência em amarrar aquele homem poderoso, o diabo forte e territorial, antes que primeiro aquele baixo nível espiritual de enfermidade seja limpo, aquele que enche as sessões de surdos e de cadeira de rodas sejam limpos. Assim que começarmos a fazer isso, não será preciso nós procurarmos aquele Satanás forte, ele virá até nós procurar, porque o reavivamento virá inevitavelmente. E não importa qual tipo de ataque demoníaco venha contra nós, a mensagem de Deus é a mesma. O baixo nível desses espíritos de enfermidades pode até tentar lhe importunar, atormentar ou causar discórdia e divisão em sua vida. Mas como o apóstolo Paulo, você pode ter autorizado um ataque vindo deste principado territorial com o poder de modificar o clima, como o mensageiro de Satanás fez quando afundou 3 navios com seus esforços para destruir Paulo. Mas seja lá qual for o ataque demoníaco que você tenha que lidar, lembre-se de uma coisa: Deus disse a Paulo a mesma coisa em 3 diferentes ocasiões a fim de sustentá-lo. A minha graça te basta. Eu levei um tempo para entender esta verdade, mas quando finalmente eu entendi, eu gritei: Aleluia! Agora veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus disse a Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a fraqueza que ele se referiu não era nenhuma qualidade na vida, não era nenhuma qualidade na vida dele que o fez depender da carne, mas sim ser dependente do Espírito Santo. Veja, Paulo estava engajado em uma batalha espiritual do mesmo jeito que estamos hoje. A luta dele não era com a carne e sangue, não era com pessoas. Contudo, Deus estava tentando ensinar a Paulo como trocar a sua fraqueza pela força de Cristo. O jeito de Deus ensinar a Paulo esta lição mostrou a mais incrível verdade. Se Paulo glorificasse a Deus, se ele adorasse e louvasse a Deus
no meio das perversas circunstâncias, a adoração e o louvor que ele fizesse verdadeiramente substituiriam a sua miserável situação pela condição de Cristo, permanecendo ativado o favor imerecido de Deus para a vida dele. Em outras palavras, a graça de Deus. Assim, quanto mais Paulo adorou a Deus, mais o poder de Cristo trouxe descanso para ele. Quanto mais Paulo foi liberto, mais ele fez para Deus. A graça de Deus descansou Paulo e assim lhe trouxe paz. Eu não sei como você está neste momento, mas eu sei de uma coisa: se você se colocar em um lugar fechado para adorar a Deus, a igreja não é suficiente. E lá, neste lugar, no seu quarto de oração, no seu particular, diariamente, lá você começar a adorar a Deus, a sua paz agressiva virá. Não importa se você vai se ajoelhar ou ficar andando, simplesmente levante os seus braços para o céu e comece a adorá-lo. Agradeça a Deus pela sua graça. Agradeça pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Então você também encontrará aquele poder de Cristo que trará descanso a você para sustentá-lo e libertá-lo nas horas de dificuldades, problemas e depressão. Seu amigo e irmão em Cristo, Dave Robertson. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, chegamos ao fim da carta número 5. Aguarde, breve nós postaremos a carta número 6. Deus abençoe você, que você seja muito abençoado. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.